E se eu disser que a forma base do Freezer não é aquela que toda a gente diz que é? E olha que eu aqui para o canal já sabes que eu não trago aquelas teorias malucas, não. Aqui é factos Dragon Ball. E o mais engraçado é que o próprio Dragon Ball ajudou a espalhar esta confusão durante anos. Pois é, andaste este tempo todo enganado? Anda comigo para descobrir tudo. Olá meus amigos, o meu nome é Ricardo e estás no Farsola TV. E o que eu vos vou provar a seguir é simples. Aquela imagem clássica do Freezer com o chifrinho, olha, esta aqui da camisola, aquele trono, aquela pose de imperador intergaláctico, não é a forma base dele. E essa é só a forma que nós conhecemos no início. A forma natural, a forma verdadeira, a forma em que ele está, sem filtros, sem travões e sem teatro, é aquela versão lisa, branca, roxa, lisinha aqui em cima também, mas que muita gente ainda chama de forma final, como se fosse mais uma transformação. E é aqui que mora o erro. Quando a maior parte dos fãs pensa em forma base, pensa na primeira aparência que viu no ecrã ou no mangá. Faz sentido, é assim com quase tudo. Conheces uma personagem de uma certa maneira, assumes que aquilo é a sua versão normal e que o resto são upgrades. Foi assim com o Goku, foi assim com o Vegeta, foi assim com metade dos Shonen que vieram depois, só com o Freezer. O jogo está montado ao contrário. E essa é uma das melhores jogadas de Dragon Ball. Porque o Freezer entra em cena como um boss final, um final boss, e vestido a parecer mesmo um final boss, não é? Tem cornos, uma armadura biológica, uma presença monstruosa, um ar de uma criatura que saiu do último nível de um grande jogo, e tudo ali diz ao telespectador: isto é o estado natural deste monstro, isto é a forma base. Só que não. Aquilo é contenção, aquilo é o Freezer com limitadores, uma espécie de um travão de mão do carro. Aquilo é o vilão a travar-se a si próprio porque o seu poder natural é tão absurdo, e sim, nós todos sabemos que o poder dele é soberbo. Naquela altura do Z, ele na sua forma mais rudimentar, esta aqui, a que nós conhecemos na primeira vez que vimos o Freezer a aparecer no anime ou no mangá, e ele só nessa forma consegue destruir planetas. Portanto, a última versão, que será a versão base, essa tem um poder monstruoso. Então ele prefere andar numa forma mais contida. E reparem no golpe de mestre. A história chama aquela versão sem cornos a forma final. E isso ainda baralha mais. Porque forma final soa a uma última transformação, ao auge, ao estágio desbloqueado, ao estágio final. Mas, no caso do Freezer, final é a ordem de revelação para o público e não é final pelo sentido biológico. Não é a última forma que ele consegue atingir, como nos Saiyajins, por exemplo. Aquela é a forma verdadeira dele, é a forma em que o bicho está, por assim dizer, sem casaco. E vamos então meter ordem na casa para perceber exatamente tudo isto. De onde é que veio esta explicação? Sim, porque está no anime e no próprio mangá esta explicação. Então vamos meter ordem na casa. O Ibaranime está a chegar e desta vez não é só mais um evento. Ele está carregado de coisas que normalmente só vemos lá fora. Dias 16 e 17 de maio, no Kinema, em Santarém, o Ibaranime traz-te convidados como o Mad Kid, sim, os mesmos das aberturas de anime, e também a Kana Yamasaki, que dispensa apresentações se acompanhas a cultura japonesa mais a fundo. Vai haver uma sala de cinema dedicada a filmes de anime durante o evento. Portanto, podes imaginar ver grandes títulos no ambiente certo, com o pessoal que curte tanto disto como tu. E para quem é mais competitivo, também há torneios. Estamos a falar de jogos como Street Fighter VI, Tekken 3, Rocket League, FC 26, ou seja, dá para ir lá só para jogar e sair com o egg free. Já sabemos como é que isto funciona. Vais para lá, perdemos sempre. E se tu estás dentro deste mundo, isto não é só um evento. É praticamente um ponto de encontro da cultura anime em Portugal. Eu vou lá estar os 2 dias. E tu? Vens comigo? Voltando ao vídeo, os factos são estes. O Freezer aparece primeiro com aquela forma, com os cornos. Depois transforma-se numa segunda forma, mais alta e mais brutal, um pouco mais assustadora. A seguir passa por uma terceira forma, uma forma quase mais alienígena até. A cabeça cresce, fica assim muito deformada e quase faz lembrar alguém, não faz? Depois chega aquela forma final, aquela forma branca, com uns apontamentos roxos, liso, pequeno, mais elegante, sem excessos. E é precisamente aí que muita gente escorrega, porque olha para a sequência e pensa: primeira, segunda, terceira e forma final. Logo, a primeira deve ser a base. Parece lógico. Só que em Dragon Ball o Freezer não segue a lógica normal das transformações. O próprio conceito por trás do personagem sempre foi esse. Um ser tão poderoso à partida que precisa de criar formas de restrição para controlar o poder. Ou seja, ao contrário do Goku, que se transforma para subir de nível, o Freezer
transforma-se para descer e manter tudo sob controle. E isto não é uma leitura de fé inventar. Isto vem da forma como o personagem fala do seu próprio poder no material oficial. Da forma como a própria obra constrói a escalada em Namek. Porque há uma diferença gigante entre a forma inicial e a forma base. E este vídeo existe porque muita gente mistura as duas coisas como se fossem iguais. E outro dia estava a falar com um amigo sobre Dragon Ball e expliquei-lhe precisamente isto, porque ele estava a referir-se à forma base de uma forma errada. E ele ficou em choque, andou uma vida enganado. E agora todos vocês podem dizer, então é por isso que ele aparece sempre naquela forma. Não é só ele. O Cooler também, por exemplo. A forma inicial é a primeira em que tu vês a personagem na história. A forma base é o estado natural dela, sem truques. No caso do Freezer, a forma inicial e a forma base não são exatamente a mesma coisa. E tu também deste a chamar forma base ao Freezer com os corninhos. E não te sintas mal, a culpa também não é só tua. Os jogos, as revistas, os cromos, os fóruns, até muita conversa entre fãs repetem isto até soar certo. E houve ainda outro detalhe que ajudou o desastre. Durante anos, a comunidade habituou-se a chamar base como um sinónimo de a skin normal da personagem antes de começar a desenvolver o poder. Só que o Freezer não funciona como uma personagem de menu. Ele é mais ou menos como aqueles final bosses dos jogos que chegam cheio de armaduras, armas e de repente tiram tudo e aí sim a coisa fica pesada. O Freezer é mais ou menos isto. E diz-me uma coisa, se esta análise está a arrebentar o fusível, deixem já um like e subscrevam o canal porque eu ainda vou mais fundo. O que realmente interessa aqui não é só corrigir o nome, é perceber porque é que esta ideia do Freezer funciona tão bem e porque é que o Dragon Ball ganhou tanto com esta inversão. Reparem na lógica visual da maior parte dos vilões em anime e mangá. Quando a personagem ganha poder, costuma ficar maior, mais carregada, mais espinhos, armadura e tudo o que vocês possam imaginar. É quase automático. Quanto mais perto do fim, mais exagerado fica o design. O Freezer faz uma rasteira a essa expectativa. Ele vai largando camadas e acaba numa forma mais simples, mais limpa, mais controlada, fria, minimalista. Isso dá-lhe uma aura muito mais assustadora. O Freezer em forma verdadeira tem exatamente essa energia. Parece menos monstruoso, mas parece mais perigoso. E essa diferença é ouro em termos de design. Há aqui também uma jogada narrativa brilhante, porque ao longo de Namek o público vai se habituando à ideia de que o Freezer ainda não mostrou tudo. Cada transformação muda o corpo, muda a leitura da ameaça, o ritmo, muda também o combate. Quando ele chega à tal forma final, muita gente espera o pacote normal. Mais massa, mais cornos, mais armadura, mais caos. E aí recebe uma versão mais relaxada, mais minimalista. Uma espécie de eu não preciso de adereços para vos destruir. E é por isso que eu acho que chamar base à primeira forma é não só incorreto, como também injusto para a própria inteligência do design. Porque apaga o truque, apaga a inversão, apaga a ideia central do que o Freezer era uma exceção dentro do próprio Dragon Ball. E como eu disse que ainda ia mais a fundo, outra confusão comum vem dos 100% do poder do Freezer. Há fãs que dizem, então, mas a forma base não será a forma musculada, já que ali ele está a usar tudo? E a resposta é não. Isso é a forma verdadeira dele a levar tudo ao limite. É o mesmo corpo base, mas a puxar pelo máximo. Não uma nova forma natural. É a mesma estrutura, só que com uma espécie de um acelerador no fundo. E depois entramos ainda noutra camada ainda mais engraçada. O Golden Freezer e o Black Freezer. Porque essas sim já são vistas pela maior parte das pessoas como transformações claras. Ninguém olha para o Golden Freezer e diz, isto é a forma base. Porque ali Dragon Ball deixou tudo mais explícito. Só que isso devia ajudar a resolver a dúvida para trás. Se o Golden Freezer e o Black Freezer partem daquela forma lisa e sem cornos, então isso já vos dá uma pista enorme sobre qual é o verdadeiro ponto de partida do personagem. E tu, também andaste enganado? Para ti o que é que deve pesar mais nesta discussão? A forma em que conhecemos o personagem pela primeira vez ou a forma natural dela? Quero mesmo ler as vossas respostas, porque aqui dá para discutir dos dois lados. E se curtiram esta análise mais trabalhada, deixem o vosso like e a subscrição, porque estes vídeos dão trabalho e eu gosto muito de vos entregar a versão mais limpa possível e a mais informada e canónica possível. Visitem as nossas redes sociais e o site também. Obrigado por estás aí desse lado. Quanto a nós, já sabes. Vemos no próximo vídeo e também embaixo nos comentários. Fui!